Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Hoje a gente vai dar mais um trato com carinho na parte de equação normal de circunferência. Eu quero colocar alguns pontos dela, certo? Para a gente trabalhar a equação. Então, vamos recordar uma situação que é a seguinte. Se eu tenho, digamos, uma circunferência que eu chamo de lambda, dada por x² mais y² menos 6x mais 8y menos 2 igual a zero. Tem uma equação como essa, forma normal. A gente tem que lembrar uma coisa. Vamos criar um roteirinho para sempre lembrar disso aí. Para que você ache o centro e o raio da circunferência, algumas condições têm que ser satisfeitas. Primeiro, os coeficientes de x² e y² têm que ser iguais e iguais a 1, certo? Eles são iguais e são iguais a 1. Então a gente pode achar o centro e o raio dela. Vamos lembrar uma coisa? O centro da circunferência vem nas coordenadas alfa e beta. O alfa, você pega o coeficiente, olha isso, coeficiente do x e divide ele por menos 2. Daí existe o beta, que para você achar o beta, o que você faz? Você pega o coeficiente do y e divide por menos 2. Vamos fazer o seguinte? Dá uma olhada. Eu pego ali, o menos 6 é o coeficiente do x. Menos 6 divide por menos 2, isso vai ser igual a 3. Guarda isso. Daí o coeficiente do y, mais 8, divide ele por menos 2. Isso vai ser igual a menos 4. Então o que nós temos ali? O centro dessa circunferência tem coordenadas 3 para x menos 4 para y. Certo? 3 para x e menos 4 para y. Quero descobrir o raio da equação. Como é que a gente faz para descobrir o raio? O raio ao quadrado, ele vai ser igual a alfa quadrado mais beta quadrado menos gama. Vamos lembrar, o gama, ele é o termo independente da tua equação. O gama é o termo independente. Então, r ao quadrado vai ser igual. O alfa vale 3, ao quadrado 9. Tudo bem? O beta vale menos 4, ao quadrado 16. O gama vale menos 2, com esse menos vira mais 2. Nós temos o que? R ao quadrado vai ser igual a 27. 16 mais 9, 25, com 2, 27. Só lembrando que o 27 não tem raiz exata, a gente deixa na forma fatorada. O raio da circunferência vai ser igual a 3 raiz de 3. Isso é o raio da circunferência. Dá para fazer um desenho? Dá para a gente esboçar ela sem nenhum problema. Mas a minha preocupação com isso é muito grande porque eu preciso que vocês peguem uma equação, seja ela reduzida, seja ela normal, consiga achar o centro e o raio da circunferência. Isso tem que ser uma coisa automática. Então olha só, vamos seguir a ideia. Olha isso aqui. Se você pega, digamos, uma equação dada por isso aqui. X mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Eu vou pedir algumas coisas para você. Primeiro, achar o centro e o raio dela, achar as coordenadas do centro, achar o raio da circunferência e tentar fazer um esboço dela. Vamos fazer isso? O centro dela tem coordenadas menos 1, por favor lembre, trocamos o sinal daqui, achamos o alfa. Deixa eu só mudar aqui um ponto e vírgula isso. Depois, trocamos o sinal daqui, achamos o beta. Então é menos 1 e 2, o centro dela. E raiz quadrada desse termo vai ser igual a 3. Como é que a gente consegue fazer um esboço? Lembre, esboço é apenas um esbocinho, nada de querer inventar moda e fazer um troço muito bonito, não. Vamos posicionar isso aqui. Centro tem coordenadas, vamos pensar, menos 1 para x e 2 para y. Eu vou jogar ele para cá. Esboço da equação. Joga ali e vem para cá. Olha isso. Menos 1 unidade para x. Deixa eu marcar aqui. Menos 1 unidade para x, menos 1 unidade para x, menos 1 unidade para x. 2 unidades para y. 1
2 unidades para y, 2 unidades para y. E aqui, ó, nós temos o centro da circunferência. Exatamente naquele ponto ali, da intersecção das duas, da cruz ali, nós temos o centro dela. Vamos ver? Menos 1 para x, 2 para y. Aí que tá. Eu preciso marcar o raio. Lembre que a partir do raio que eu faço, raio para cima, raio esquerda, raio direita, raio para baixo. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou marcar 3 unidades aqui. Ó, a partir do centro eu conto 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3 unidadezinhas aqui, ó. Ele vem até essa extremidade. Faço a mesma coisa para cá. 1, 2, 3. 3 unidadezinhas aqui, ó. 3 unidades aqui. Vamos ver se eu contei certo? 1, 2, 3. Boa. 3 unidades para cima. 1, 2, 3. Ó. E 3 unidades para baixo. Vamos lá. 1, 2, 3 unidades para baixo. Eu tenho aqui, ó, os pontos da minha circunferência. Se você reparar bem, a gente consegue fazer um tracejadinho dela. Ó, aqui, 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 aqui. Eu poderia falar para você algumas situações. É muito comum dentro de uma pergunta simples como essa, né, quando você vai fazer um vestibular, nas alternativas ele colocar algumas situações. Por exemplo, deixa eu esboçar isso para você, mostrar algumas ideias que poderiam perguntar para você. Eu poderia dar o nome dessa circunferência de lambda, tá? Por que a gente dá nome, né, para a circunferência? Para eu poder me referenciar a ela. Eu falo para você assim, ó, eu poderia falar, lambda intercepta os eixos coordenados em 4 pontos distintos. Uma pergunta, tá? Será que isso seria verdadeiro ou falso? Lambda intercepta os eixos coordenados, eu vou tentar fazer mais bonitinho, ó. Intercepta os eixos coordenados em 4 pontos distintos, quer ver? Vamos tentar ver se dá? Ele escorregou um pouco o compassinho. Tô bom de negócio aqui de linha, ó. Tá quase lá. Ixi, escorregou muito aqui. Ó, mais ou menos isso. Vamos ver se a afirmação que eu falei tá certo? Eu fiz uma afirmação, né? Se é verdadeiro ou não, não sei, a gente vai descobrir agora. Lambda intercepta os eixos coordenados em 4 pontos distintos. Intercepta em um ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Intercepta em 4 pontos distintos. O maior valor de y, tá? O maior valor de y, por exemplo, qual que é o maior valor de y da minha circunferência? A tua circunferência atinge um maior valor para y exatamente nessa ponta aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Nessa linha que eu estou traçando nessa reta tangente, ela vai ser o maior valor. Vamos pensar um pouquinho? Eu sei que esse ponto aqui é o 2. Eu sei que ela tem raio 3. Suba 3. O maior valor aqui subindo 3 é 5. O maior valor de y, tá, na tua circunferência está em 5. Vai estar nesse polo dela aqui, ó, exatamente nessa extremidade. As coordenadas desse ponto, do maior ponto, são menos 1 para x e 5 para y, da maior reta que ela atinge lá, vai ser a reta tangente. Então a gente pode fazer uma série de perguntas dada uma circunferência. Eu vou colocar uma situação para você aqui que é a seguinte. Eu disse num vídeo anterior, eu só não fiz algumas contas que porque eu guardei justamente para essa aula. O quê? Eu terminei o nosso último vídeo falando de uma pegadinha que eles colocam para vocês. Quer ver? Ó? Vamos imaginar uma circunferência C de equação. Olha isso. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4x menos 6y mais 1 igual a 0. Mais 1 igual a 0. Cuidado! Olha para a carinha da equação. Se uma questão dessa está no vestibular e as alternativas estão lá para você marcar verdadeiro ou falso, o que normalmente eles põem? Ele colocaria assim, ó. A circunferência C, uma pergunta, tá? A circunferência C tem centro em 2 e 3. Tem gente que bate o olho e fala assim, professor, é verdadeiro. Não. Eu disse para você tomar um cuidado com a equação da circunferência para que você ache centro e raio, ela em sua forma normal,
os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado têm que ser iguais e iguais a 1. Aqui é 2, aqui é 2. E eles precisam ser iguais. Iguais eles são, mas eles não são iguais a 1. Então eu vou torná-los iguais a 1. Vou dividir isso aqui por 2. Uma observação. Se você olha ela e eles não são iguais, ela não é uma circunferência. Ela pode ser, ela vai ser, se eles são diferentes, daí você vai estar trabalhando com uma elipse, tá? Você vai estar trabalhando com uma elipse. E dependendo do sinal pode ser uma hipérbole também. Mas isso a gente vai ver lá em cônicas, mais para o final do curso. Então eu começaria dividindo por 2. O que acontece quando eu divido ela por 2? Você fica com 1x ao quadrado mais 1y ao quadrado menos 2x menos 3y mais meio igual a 0. Ah, e tem uma observação. Pode ser que isso não seja uma circunferência. Você vai falar, puxa, pode? Pode. Quer ver? Pode ser que não seja. Uma hora eu te conto por quê. Vamos achar o centro? As coordenadas do centro dela. Centro. E por isso que eu falei, dá pra gente fazer isso de cabeça. Lembra? Coeficiente do x por menos 2, dá 1. Tudo bem? Coeficiente do y por menos 2, 3 meios. Essas são as coordenadas do centro. Agora eu vou descobrir o raio dela. O raio ao quadrado vai ser igual a alfa ao quadrado dá 1, beta ao quadrado dá 9 sobre 4, menos o gama. Cuidado, o teu gama é meio. Menos ele vale menos meio. O que você vai ter que fazer, criatura? Dividir aqui, ó. Dividir não, tirar mínimo múltiplo. Mínimo é 4. Tudo bem? 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Mais 4 dividido por 4, 1 vezes 9, 9. Menos, ó, menos. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. O que nós temos ali, ó? O raio ao quadrado vai ser igual, somando todo mundo, 9 com 4, 13, menos 2, 11. Dividido por 4. O raio vai ser igual, só cuidado, tá? Quadradinho passa como raiz. Isso vai dar raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 4 é 2. 11 sobre 2. Eu falei para você agora há pouco, né? Por que ela poderia não ser uma circunferência? Vamos supor que você está calculando o raio dá negativo. Você vai falar, puxa, raio negativo? Não é que o raio deu negativo, é que daquela equação em si, ela não representa uma circunferência, tá? Ela não vai representar uma circunferência. Simples assim. Você quer ver uma coisa? Só para a gente fechar o raciocínio. Imagina que eu vou lá e coloco isso aqui, ó. E aí a gente fecha a ideia dessa parte de equação normal. Eu vou lá e coloco uma circunferência de equação x ao quadrado, sem pegadinha agora, y ao quadrado, mais 6x, mais 2y, mais um m, olha isso, mais um m, igual a 0. E eu pergunto para você, o que é que tem que acontecer com o m para que a minha equação represente uma circunferência? Eu começaria pensando assim, bom, ela tem que ter um centro, né? O centro tem coordenadas menos 3 e menos 1. Senhor, por quê? Pega isso, divide por menos 2, dá menos 3. Pega isso, divide por menos 2, dá menos 1. Agora vem o problema. Raio ao quadrado vai ser igual a alfa quadrado, 9, mais beta quadrado, 1, menos ele, o m, que é o termo independente. O raio ao quadrado vai ser igual a 9 mais 1, 10 menos m. Certo? Quadrado passa como raiz. Vamos pensar um pouquinho? O raio vai ser igual a raiz quadrada de 10 menos m. Você quer ver uma coisa? Cuidado!
Para que você tenha uma circunferência, o raio não pode ser negativo, o raio não pode ser zero. Raio zero não é circunferência, raio zero é ponto. Raio negativo não faz sentido, tá? Então, o que vai acontecer? O que está dentro da raiz, o 10 menos m, tem que ser estritamente positivo, maior que zero. Zero não pode porque é ponto, negativo não pode porque não faz sentido. Só tome cuidado, porque aqui você fica aqui, menos m é maior que menos 10. Multiplica tudo por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, o m de menos m vira m, de maior vira menor. Ou seja, para que você tenha uma circunferência, o m tem que ser menor que 10. Meu Deus, o m pode ser zero? Pode, porque se o m for zero, vai dar raiz de 10 é um pouco maior que 3. O m pode ser negativo? Pode. Troque um m por menos 6. Menos 6 dá mais 6. Com 10, 16, raiz de 16 é 4. Simples assim. Ele não pode ser maior. Por quê? Troque o m por 12. 12, 10 com menos 12 dá menos 2. Ah, raiz imaginária para raio? Não vai fazer sentido aqui pra gente isso. Tudo bem? Gente, então é isso. Tudo que nós podíamos falar sobre centro e raio, equação normal, equação reduzida da circunferência, nós falamos com vocês. Todos os vídeos para frente, tá? Eu dependo dessas 3 primeiras aulas de circunferência. Então, assim, só assista o próximo vídeo se você já assistiu os 3 vídeos anteriores, o primeiro, o segundo e esse agora aqui, para a gente poder dar um trabalho legal em circunferência. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.